Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é João Vitor, eu sou egresso do curso de administração da Universidade Federal de Minas Gerais, campus Montes Claros, e é um prazer estar aqui falando um pouquinho para vocês da minha experiência com o intercâmbio acadêmico aí pela UFMG. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao professor André pelo convite, ao professor Giovanni por tantos, conhecimentos compartilhados, por todo o suporte, na minha trajetória na UFMG, e também ao professor Gustavo por estar compondo, essa discussão que eu acredito que vai agregar muito para a trajetória de vocês acadêmicos. Eu vou começar me apresentando. Então, eu sou graduado pela UFMG em administração e eu fiz o intercâmbio acadêmico durante os anos segundo semestre de 17 e primeiro semestre de 2018. Atualmente, eu tenho 29 anos, eu atuo como gerente de operações em uma multinacional dinamarquesa aqui em Copenhague, na Dinamarca. E além disso, eu sou CEO de uma agência de viagens online aí no Brasil, a vagari.br, se você quiser checar a gente nas redes sociais. Então vamos lá, falar um pouquinho, de como que foi essa experiência para mim. Eu falo que foi um sonho realizado, né? Eu sempre tive vontade de fazer um intercâmbio. Eu acho que quando você faz ele na academia, né, agrega muito por ter a oportunidade de conhecer gente do mundo inteiro e também de ter outras disciplinas que não fazem parte da grade no Brasil. A universidade que eu escolhi foi nos Estados Unidos. Essa escolha foi porque eu tenho muita afinidade com a cultura americana e eu queria conhecer um pouco mais disso. Então, na época, eu acho que você pode colocar três faculdades, e eu coloquei as três nos Estados Unidos por causa disso. E aí eu fui para uma cidadezinha pequena que chama Cape Girardeau. Ela fica no Missouri, que é o centro-oeste americano, né? Ali no meiozinho dos Estados Unidos, tanto verticalmente quanto horizontalmente. Era uma cidade super pequena, mais ou menos 20 mil habitantes durante a aula. E quando estava nas férias era mais ou menos 10 mil pessoas, porque a universidade era muito grande, tá? E aí eu fui pra lá, fui pra ficar um semestre inicialmente, só que eu cheguei e gostei tanto que eu apliquei pra poder renovar e ficar mais um semestre. E felizmente isso foi possível. Falando um pouquinho do processo, né? Eu fui pelo edital do Minas Mundi, que é um programa interno da UFMG, lá tem todo passo a passo, mas você precisa de uma prova de proficiência. E na minha época, eu podia fazer o TOEFL, que era o mais comum, né, o mais famoso, ou eu poderia fazer uma prova interna da UFMG, que, se não me engano, do SENEX, Centro de Extensão da Faculdade de Letras. E aí, na época, eu optei por fazer essa do SENEX. Primeiro, porque era mais barato, e segundo, porque era, na minha óptica, né, era um pouco mais fácil. Então eu acabei fazendo essa prova, deu tudo certo, né? E eu acabei indo. Quando eu cheguei lá, uma coisa que foi um desafio para mim era entender as pessoas, porque como era o centro-oeste, eles tinham um sotaque muito forte. Então eu não conseguia entender. Às vezes eu falava, né? A gente começa falando errado, depois vai adaptando, mas vai aprendendo mais e mais. Só que eu sofria muito na escuta. E aí uma coisa que eu percebo é que depois, né, de um ano morando lá, algo que melhorou muito, né? Hoje eu trabalho usando o inglês o tempo inteiro e com certeza graças a essa etapa, né, lá atrás. E aí, né, falando um pouquinho aqui da minha recepção no intercâmbio, né, como é que é isso? Eu lembro que é difícil você se conectar muito com os americanos, só que a gente tinha uma comunidade internacional muito forte. Então a gente tinha muitos eventos, você nunca ficava só. Eu conheci pessoas, né, do mundo todo, Coreia do Sul, Alemanha, Colômbia, França, de todos os lugares. Então isso é muito legal, né? Isso deixa muito enriquecedor o seu background. Às vezes, né, você faz faculdade, faz vários cursos, e isso é ótimo, porque isso fortalece muito o seu background acadêmico, mas o seu background cultural é algo que é marcado, né, por experiências como essas. Então eu acho que foi, assim, foi incrível, né, essa oportunidade que eu tive, e graças ao UFMG. Durante o intercâmbio, eu também tive a oportunidade de trabalhar. O que acontece, né? É muito caro pra gente que tá no Brasil, né, arcar com demais despesas no exterior. E eu lembro que o edital Minas Mundi, eu precisaria arcar com a minha hospedagem, né, onde eu ia morar.
Então eu consegui, e no visto, né, de estudante para os Estados Unidos, você pode trabalhar 20 horas por semana. É um trabalho de estudante. E aí eu, né, me informei sobre posições, apliquei e eu consegui um trabalho, né? Eu estava trabalhando como assistente de eventos na própria empresa do campus, na própria empresa de alimentação do campus. Então eu fazia 20 horas semanais, mas mesmo sendo um trabalho part-time, né, meio período, eu conseguia me sustentar lá e eu conseguia viver bem, né, vamos dizer, de forma confortável. Então foi uma experiência também muito enriquecedora, porque além de eu estar no contexto acadêmico, né, eu tinha vários colegas, fazia várias disciplinas, eu também estava no contexto empresarial e de trabalho. Então, eu também tinha uma chefe, tinha colegas de trabalho, também eram americanos e pessoas internacionais também. Então, isso também foi algo que agregou muito para minha experiência lá. Aí o impacto, né? O impacto desse programa de intercâmbio. Eu já falei, mas eu vou repetir, foi um divisor de águas, né? Hoje eu trabalho fora do Brasil, eu trabalho com inglês o tempo inteiro e certamente, né, essa experiência lá atrás, essa oportunidade, essa porta que a UFMG abriu, ela me possibilitou chegar até aqui. Então, isso falando profissionalmente, né? Mas pessoalmente, né, o teu entendimento, o teu conhecimento de trabalhar com pessoas de outro país, de outra cultura, ter colegas de outras culturas, isso, né, faz com que você seja muito mais aberto, muito mais respeitoso, que você entenda muito mais o outro, seja mais empático. Então isso também assim, é impressionante, né? Como abre, né, os olhos para um mundo totalmente diferente e um mundo de novas possibilidades. Hoje eu sou casado, a minha esposa ela não é brasileira, ela é islandesa e a gente tem um filho dinamarquês. Então, né, a minha vida girou depois dessa oportunidade de estar fora, de ter, né, ser aberto para respeitar o outro da forma com que ele é, com a cultura que ele teve, né, onde quer que ele foi criado e onde quer que ele nasceu. Então, pessoalmente falando, academicamente falando e profissionalmente falando, essa foi uma experiência que mudou a minha vida e que eu acredito, né? Eu sempre falo na agência, as pessoas têm que ir para fora, as pessoas têm que conhecer coisas diferentes, porque isso transforma, né, a pessoa. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que no final nós somos resultados, né? Daquilo que a gente viu, daquilo que a gente leu, daquilo que a gente ouviu, daquilo que a gente assistiu, das pessoas que nós conhecemos. E quanto mais diverso, né, for esse catálogo que você experimentar, mais diverso você será também. Então, foi muito, muito bom, foi incrível. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco com vocês. Os professores têm os meus contatos, caso você tenha dúvidas, caso você, né, queira trocar figurinha, eu fico à disposição. Obrigado, um abraço.